Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 João, capítulo 3, verso 8. A palavra de Deus ela vai dizer: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Eu quero trazer, mediante esta palavra, um estudo, quero trazer uma palavra para o seu coração. Quero falar sobre três principados, ou por que não dizer três inimigos do homem. Quero trazer o tema subordinado, os três poderosos inimigos do homem. E o que me chama a atenção é que esses três poderosos inimigos do homem, eles tentam constantemente derrotar o testemunho e o sucesso espiritual do cristão. Mas quem são, na verdade, esses três poderosos inimigos do homem? Você vai saber agora. O primeiro inimigo do homem é o mundo. O segundo inimigo é a carne. E o terceiro é o diabo. E o que nos chama a atenção é que a chave para conquistar o mundo é o amor do Pai. A palavra de Deus ela vai dizer lá em 1 João 3,16, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a chave para conquistar o mundo é o amor do Pai. A vitória sobre a carne se dá através do Espírito Santo. E o poder sobre o diabo está no Filho de Deus, que veio para desfazer as obras do diabo. Como aqui diz aqui a palavra do Senhor: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O primeiro inimigo, o mundo, o significado inicial, o significado da palavra mundo no hebraico é cosmos. Ou seja, o significado inicial de cosmo é ordem ou organização, originando beleza como um cosmético. Como é um cosmético. O principal significado de cosmo é o sistema. Repara bem que o mundo, a palavra cosmo, é um sistema organizado que está sob o controle do diabo, deixando Deus e Cristo de fora. Segundo o apóstolo João, a palavra de Deus ela diz assim, lá em 1 João 5,19, a palavra de Deus diz assim, todo mundo está no maligno. Todo o mundo está no maligno. Lá em 1 João 5,19, repara bem o que diz a palavra do Senhor lá. 1 João 3,5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E o que nos chama a atenção mediante esta palavra é que cosmo nem sempre tem uma conotação negativa. Como eu disse a princípio, e lá em João 3,16, a palavra de Deus ali é usada em relação às pessoas a quem Deus amou. Esse significado também ocorre na expressão Salvador do mundo. Em João 4,42, você lá vai ver falando. E em seu sermão, ali nós vamos ver Jesus falando, pronunciando ali no Areópago. Paulo, ele vai usar cosmo para o planeta criado. Duas palavras relacionadas com cosmos são cósmicos, ou seja, mundano, ou pertencente a este mundo.
e Cosmocrator, quer dizer dominadores. Repare bem essas duas palavras. Cósmicos, que quer dizer mundano, que é pertencente a este mundo, e Cosmocrator, que é dominador, ou seja, mundano no sentido maligno, são as paixões e fortes desejos que Paulo nos ensina a renunciar. O sentido moralmente neutro apenas descreve o santuário terrestre. Os dominadores são forças malignas com que o crente tem que lutar. Aí nós vamos olhar para a Bíblia, lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10. É por isso que o apóstolo Paulo lá ele vai dizer o seguinte: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra toda potestades e principados nas regiões celestes. Então, são forças malignas, os dominadores deste sexo são forças malignas com que nós temos que lutar. E para nós lutarmos com esta força maligna, nós temos que estar revestido com a armadura de Deus. Agora eu quero falar sobre carne, ou no hebraico sarx. O significado literal de carne é encontrado na expressão carne e sangue, e carne e osso. O cristianismo não ensina que o corpo humano é maligno, mas que pode ser usado para a maldade. Interessante isso. O corpo humano, ele é maligno. O cristianismo não ensina que o corpo humano é maligno, mas que pode ser usado para a maldade, ou seja, muitas das pessoas usam o seu corpo para praticar maldade. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que nos revestir das armaduras de Deus, para que possamos vir lutar contra as astutas ciladas do adversário. A carne também ela pode se referir a uma influência destrutiva. Como tal, a carne pode ser nosso pior inimigo. Você sabia disso? Que a carne